Boa noite, este é o MBC Business, edição de terça-feira, 20 de maio de 2025. Vamos fazer o rescaldo daquilo que foi a 11ª Conferência de Mineração e Energia MEMEC 2025, que teve lugar nos dias 7 e 8 de maio corrente, aqui na capital moçambicana. E para analisar os debates que marcaram esta conferência, temos em estúdio José Mendes, presidente da Associação Geológico Mineira de Moçambique, a quem desde já saúdo e agradeço pela presença aqui no estúdio da MBC TV. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Arnaldo, por este convite. É sempre um prazer estar aqui e poder partilhar com os demais as nuances associadas a esse evento. Sei que foi orador num dos painéis deste evento e vai nos dar um panorama daquilo que foi daquilo que foram as sessões de discussão na MEMEC 2025. Pois, uma vez mais, Arnaldo, muito obrigado por dar voz à GMM, que é a Associação Geológica Mineira de Moçambique, que é um braço que congrega todos os profissionais ligados à indústria extrativa, portanto, pretende ser uma voz ativa no panorama ligado ao setor extrativo, portanto, como aliado do governo e como um stakeholder interessado, portanto, em que tudo que seja relacionado com o setor extrativo de Moçambique seja algo que acrescente valor ao país. E a MEMEC é certamente uma dessas plataformas de diálogo que permite alguma difusão de informação para os mídias, tem a possibilidade de poder ouvir os principais players do setor extrativo, portanto, quais são os desenvolvimentos mais recentes, as tendências do mercado e a progressão que se espera. Para Moçambique, que é, portanto, um país que tem demasiados recursos extrativos e que está a projetar industrializar o país com base também nestes recursos, numa altura em que, portanto, apenas 7% do PIB é que corresponde à contribuição do setor extrativo. Sabemos todos nós que o potencial para essa porcentagem subir é bem grande. Dados da indústria da autoridade tributária indicam que Moçambique pode chegar a uma contribuição do PIB de cerca de 31%. Isso significa, portanto, termos alguma capacidade interna de processamento, portanto, uma maior capacidade de compliance e uma maior, portanto, capacidade de fiscalização por parte das autoridades competentes e também requer alguma responsabilidade adicional por parte dos profissionais. E esse foi um dos desafios lançados durante a MEMEC, a industrialização do setor mineiro. Sem sombra de dúvidas, isso é o que todos nós almejamos, é preciso agora que existam, digamos, políticas que induzam a isso. Neste momento, Moçambique e a África no seu todo é mais um repositório como eu diria, dos materiais brutos que permitem a transformação industrial. Numa altura em que os minerais críticos, por causa da transição energética, ganham a relevância que têm, com os valores que a gente sabe que o mercado paga pelo titânio, pelo tântalo, pelo coltan, pelo gás, portanto, nós continuamos a ser um país que apenas exporta os produtos no seu bruto, inclusive a grafite. Portanto, temos uma das maiores minas de grafite do mundo, mas ainda não começamos a transformar e industrializar o país. E vocês como interlocutores deste setor, o que é que acham que está por detrás desta situação de os investidores interessarem-se apenas em extrair e não instalar aqui unidades de processamento? Bom, do seu ponto de vista de negócio, é sempre mais confortável produzir esses elementos junto dos centros de consumo. E, digamos, a África tem esta desvantagem, né? Portanto, sermos um país bem longe da industrialização, portanto, não fazemos parte dos países do primeiro mundo, não somos o destino final destes recursos. Então, digamos, esse é um handicap.
Mas, naturalmente, é preciso olhar para as nuances todas e procurar sempre fazer um negócio que seja uma situação de win-win. Portanto, ou seja, os países industrializados tiram vantagem das fragilidades que existem nos mercados como o mercado africano e mantêm uma tendência de ter os centros produtivos próximo dos lugares de consumo. Portanto, não há nada que impeça que haja alguma transformação. Aliás, não precisamos ir para muito longe. Aqui na África do Sul temos um país industrializado, né? E a África do Sul tem um PIB quase na casa dos 500 bilhões de dólares. Nós estamos a falar apenas de 2 dezenas. Portanto, são essas pequenas modificações. Temos um país que se desenvolveu com base na indústria mineira também. Portanto, Joanesburgo é conhecida como a cidade do ouro, né? E foi ali onde começou a grande industrialização na África do Sul. Portanto, é possível, né? E é uma oportunidade para nós aprendermos aqui ao lado. Agora, é preciso que a gente tenha instrumentos legislativos que permitam que o país possa evoluir e desenvolver-se nesse sentido, e começamos a fazer mineração com alguma responsabilidade, né? Infelizmente, a nossa realidade ainda está muito distante disso. Há poucos dias vimos o secretário de Estado de Minas, numa reportagem em Manica, a trazer, portanto, a população um cenário dantesco, portanto, de práticas mineiras não amigas do ambiente, com poluição dos rios, com marginalização completa das comunidades, com situações de contaminação de água potável. O próprio Presidente da República anunciou, semana passada, a suspensão de atividades de 5 empresas. Pronto, agora, ligadas à mineração. Esse é o problema. Ainda é Manica. Por que nós chegamos a esse estágio do Presidente ter que anunciar, portanto, ao Presidente ou ao Secretário, a suspensão de atividades? Portanto, é preciso que todo o core business associado a isso, portanto, comece a arcar com as suas funções e as suas responsabilidades, porque essas coisas não acontecem de dia para a noite. Portanto, nós temos uma postura de permissibilidade muito grande que permite que, portanto, estas operadoras, que em princípio deviam operar dentro de determinados padrões. Aliás, ninguém tem uma concessão desta natureza sem ter um plano de lavra, né? Portanto, há um plano de lavra, há um plano de gestão ambiental, portanto, há um plano de produção. E nos papéis está tudo muito bonito, de acordo com as regras. Mas, como dizia, portanto, é preciso que se faça o enforcement, é preciso que a gente tenha instituições capazes de fazer o acompanhamento e garantir, portanto, que estas ações sejam realmente cumpridas, tal como está descrito no instrumento. Uma vez mais voltamos à questão legislativa. O Governo aprovou em 2014, portanto, na lei de Minas, portanto, uma auto-autoridade da indústria extrativa, que é um organismo que era suposto, portanto, fazer a supervisão, portanto, destas atividades todas, portanto, dos operadores, dos legisladores e do regulador, portanto, do regulador do setor, portanto, e permitir, portanto, um acompanhamento cabal e responsabilização, inclusive. Ora, esses instrumentos estão aprovados, mas ainda não saiu do papel. É verdade, está-se agora a rever, tanto a lei de Minas e a lei de petróleo e outros regulamentos atinentes ao setor. Nós estamos esperançosos que neste processo de revisão o Governo também esteja a pensar em trazer de volta, não, quer dizer, materializar aquilo que a Assembleia da República já havia decidido quando aprovou a Lei de Minas, porque entendeu perfeitamente que era vital ter um instrumento desta natureza, mas o Governo nunca o operacionalizou. Vamos ver se agora com esta revisão se teremos a oportunidade de ter um instrumento desta natureza, que certamente terá a responsabilidade de assegurar que situações desta natureza não tenham lugar, portanto, e que irá permitir, inclusive, portanto, um melhor e mais cabal acompanhamento por parte da produção, com um grande potencial de fazer com que as receitas do setor extrativo, portanto, possam subir dos atuais 7% a 8% para os cerca de 30%. Porque em termos produtivos, a produção está lá. Agora, a capacidade nossa de assegurar que tudo que é produzido é declarado e aquilo que é declarado é efetivamente com os preços corretos. Alguns passos já foram dados, portanto, a autoridade tributária já introduziu os preços de referência para uma série de minérios e isso já ajuda de forma substancial a garantir, portanto, um maior valor por parte dos
recursos extrativos. Portanto, vou dar só um exemplo das areias pesadas, que com a entrada dos preços de referência, portanto, subiu mais de 10 vezes aquilo que era a sua valoração. É o ideal, já é muito bom, mas ainda não conseguimos ter, digamos, na amostra, portanto, do 100% do concentrado, de uma segregação completa e termos uma valoração de todos os seus recursos. O dia que conseguimos fazer isso, teremos uma arrecadação de receitas 10 vezes superior à que temos neste momento. E o que é que está a falhar? Por que é que não conseguimos ter a dimensão real? É preciso que uma série de instrumentos sejam operacionalizados. Primeiro é preciso que as autoridades competentes tenham capacidade de testar, Fiscalizar. por si só, o que está a ser produzido. O que acontece neste momento é que a única entidade que faz a fiscalização, faz a testagem com laboratórios dos instrumentos, de tudo o que é elemento de produção, portanto, são os próprios operadores. Os operadores fazem a calibração e fazem os testes daquilo que lhes convém. Não temos uma entidade do Estado a fazer esse trabalho. É isso que nós precisamos ter. Portanto, e quando nós começamos a ter, portanto, uma entidade do Estado, portanto, robusta o bastante e com todos os instrumentos para poder controlar tudo o que é a monetização dos recursos extrativos, certamente temos resultados muito melhores do que aqueles que temos neste momento. Neste processo de revisão da Lei de Minas, certamente que a Associação Geológico-Mineira de Moçambique será auscultada como parte interessada neste processo, na legislação. O que é que esperam dar como contributo para melhorar o ambiente de negócios no setor mineiro? Olha, de facto estamos ansiosos de sermos consultados. Já nos foi dito que seríamos consultados. Sabemos que houve já uma primeira auscultação prévia dentro, digamos, dos players no setor do MIREM, e que está a ser produzido um documento que, em princípio, será a matriz base de discussão. Bom, nós estamos preparados para contribuir, portanto, temos ideias muito concretas com relação àquilo que entendemos que deve ser colocado nesse documento, e uma das ideias básicas que nós acreditamos que deverá, portanto, ajudar o país a melhorar de forma substancial os seus rendimentos no setor extrativo é termos clareza com relação aos minerais críticos. Portanto, Moçambique ainda não definiu uma postura com relação aos minerais críticos ou estratégicos, como o país o quiser chamar. A verdade é que nós continuamos a comercializar o nosso lítio, portanto, através da espodumena, da lepidolite, portanto, o nosso tântalo, a nossa grafite, as nossas terras raras, do mesmo modo que a gente comercializa o calcário, os basaltos e os riolitos e companhia limitada. Portanto, é preciso que haja uma clara distinção e que o Estado se de acordo com as classes dos minerais. De acordo com as classes, de acordo com o valor deles no mercado. Portanto, nesta altura em que, vamos usar, portanto, o Presidente dos Estados Unidos fez com a Ucrânia, portanto, antes mesmo de chegar a um acordo de paz, fez questão de assinar um acordo com relação aos minerais críticos. Portanto, isso mostra o quão importante eles são neste momento para o mundo ocidental, e nós continuamos aqui com as portas completamente abertas com todos esses recursos, mas sem uma escala de valoração que esteja de acordo com os ditames e a exigência que neste momento o mundo exige em termos de transição energética. Portanto, este é um dos aspectos que acho que vale a pena inserir dentro desta revisão legislativa. Outra correlação, portanto, aquilo que nós temos alocado como gás doméstico. Portanto, o país definiu na sua legislação que 25% da produção de gás é para a industrialização do país, mas pura e simplesmente isso não acontece. Portanto, está escrito e pura e simplesmente estamos a desrespeitar o que está na legislação. Se o país entende que não está preparado para absorver isso, é melhor, portanto, que não conste da legislação. E se consta da legislação, é preciso que seja cumprido. Portanto, recentemente o Governo aprovou o
projeto do Coral Norte para a produção de mais uma bacia flutuante, portanto, uma fábrica de LNG flutuante. E lá, uma vez mais, não temos os 25% de gás doméstico. Há uma alocação de 10%. Que há alguma tendência de compará-la com o Coral Sul, mas o Coral Sul foi aprovado há 10 anos atrás. O país não é mais o mesmo. Na altura era importante monetizar, era a primeira experiência de Moçambique em termos de produção de gás natural liquefeito. O Coral Norte surge num momento totalmente distinto, onde nós temos temos este projeto. Já há uma lição aprendida. Já não somos mais um greenfield, né? Portanto, já somos um país que faz parte, portanto, dos players de produção de LNG. Temos 2 grandes projetos, portanto, que virão em terra. Estamos no mapa, sob o ponto de vista de geopolítica, estamos muito bem posicionados. Mesmo de geoeconomia, portanto, é conveniente ter uma exploração vinda do canal de Moçambique, que está bem próximo, portanto, do mercado quer da Ásia-Pacífico, quer da Europa. E depois temos um reservatório, portanto, que é um dos melhores do mundo, portanto, com cerca de 200 metros de espessura de gás, com uma pressão natural, portanto, que traz o produto cá para cima, e quantidades enormíssimas. Mas, pronto, dizia eu, portanto, não temos condições de receber esses 25%. Foi aprovado um projeto para que haja um consumo de 10%. Sabemos que em 2028 a plataforma flutuante estará pronta e começar a extrair o gás, mas ninguém fala sobre as infraestruturas para receberem esses tais 10% de gás doméstico. Ou seja, portanto, como estamos e a continuar como estamos, vai a exploração desse LNG começar e nós não vamos ter condições para receber, portanto, nem sequer um gigajoule, nem uma tonelada de LNG, portanto, porque ninguém está a construir, portanto, as infraestruturas para trazer o feed de gás para a zona terrestre, portanto, e ninguém está a falar de infraestruturas também para receber o LNG. Portanto, acho que é aqui onde o governo pode ter um papel crucial. É verdade que na conferência de Mameco o Presidente anunciou, portanto, um estudo, um memorando que foi assinado pela Petromoc para uma refinaria. Para uma refinaria, mas pronto, vimos que é estudo de referência, não sabemos onde vai ficar. E é um outro acordo para a construção de um gasoduto. O gasoduto ainda é alguma coisa de substancial, porque é um pipeline que vai tirar os caminhões da estrada a partir de um produto que nós sabemos que chega ao Porto da Beira. Agora, a refinaria é totalmente diferente, né? Não sabemos qual é o tipo de blending, portanto, de onde é que o crudo vem, quais são os volumes que vão de vir, onde é que há de ser colocado, qual é o mercado preferencial, portanto, quer dizer, há uma série de incógnitas associadas. Portanto, qual é o investimento que vai ser colocado lá? É um investimento totalmente privado, é uma parceria com alguma entidade estatal. Mas o fato de termos lá a Petromoc já não é um sinal da inclusão do setor empresarial nacional neste processo? Não sei, Arnaldo, não foi assinado um memorando, mas apenas foi assinado um memorando. Portanto, não nos foram dados indicadores. Eu acho que aqui é que é importante os mídias terem alguma cultura adicional, tanto no que diz respeito ao setor extrativo, porque quando são anunciadas coisas dessas, há uma série de perguntas que devem ser feitas imediatamente, que é para a gente aferir e medir tanto o impacto e a dimensão do que aí vem. Portanto, uma refinaria é uma coisa boa, uma coisa grande. Uma indústria. Exatamente, é uma coisa gigantesca, né? Um complexo industrial. Há algum estudo de viabilidade? Onde é que ele vai ser colocado? Portanto, quanto é que ele vai produzir? Vai alimentar, portanto, vai eliminar completamente as importações de combustíveis por parte do país? Vai dar para alimentar a região? Portanto, qual a localização preferencial? Portanto, enfim, há muitos... O que é que isso vai significar em termos de projeção do PIB do país? Falta muita informação.
que é para a gente olhar para a coisa e dizer, é algo para daqui a 5 anos, é um sonho, né? Há alguma métrica efetiva para nós podermos fazer o acompanhamento, que é para não ficarmos só com, né, esta ideia de que, ok, vem uma refinaria, mas não podemos consubstanciar, né? Mas Seria interessante. temos aqui a participação de uma multinacional já com créditos firmados nesta parceria, a Aiteu, Grupo Aiteu, que já vem operando nesse setor. Não, ninguém está a pôr em causa a capacidade da Aiteu, né? O que estamos aqui a questionar é que foi anunciado, ou foi assinado um memorando, mas não temos indicadores. Sabemos que a ideia é construir uma refinaria, que é Moçambique já teve uma. O país bem precisa. O setor privado está aí aflito, a chorar todos os dias por causa das divisas e os navios ficam no alto mar aí um tempão para descarregar por causa da escassez das divisas e dos sindicatos bancários que têm que ser formados para poder entregar as garantias e assegurar os pagamentos. Todos nós queremos que uma refinaria aqui esteja presente. Mas se eu perguntar ao Arnaldo ou quem quer que seja, daqui a quanto tempo é que nós vamos ter essa refinaria, que projeções é que podem ser feitas em termos do impacto no PIB e aumento das reservas de divisas aqui para o país e o impacto que isso pode ter na economia doméstica, não temos esses dados. Portanto, é importante que essa informação seja dada e a imprensa possa naturalmente colher logo de seguida os indicadores associados a isso. Eu gostaria de deixar aqui consigo de dizer que, olha, efetivamente vamos ter uma refinaria, portanto vai produzir cerca de 200 mil barris de forma contínua, com uma projeção de elevar, portanto o local preferencial, portanto, é o Porto da Beira, que está no centro do país, vai ser naquela zona para distribuir para o norte e para o sul. Há um pipeline que já vai ser construído para trazer o combustível. E o custo desta infraestrutura é X, isso vai significar um impacto na economia de tantos bilhões de dólares. Mas não lhe posso dizer isso, porque não temos informação. Bom, é um sonho, foi, digamos, uma cartada muito boa. Acho que em termos de desafios para esta nova governação é algo espetacular. Se o Presidente Chabo conseguir pôr uma refinaria, portanto, aqui no país nos próximos 10 anos, certamente vai ser um grande feito. Muito obrigado, José Mendes. Vamos para já espreitar um brevíssimo intervalo e voltamos aos estudos para continuar a falar da mineração e dos recursos naturais, de uma forma geral, em exploração no nosso país. Voltamos já? Não sai daí. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Muito bem, estamos de volta para esta segunda e última parte do MBC Business, edição de terça-feira, 20 de maio. Estamos a fazer o rescaldo daquilo que foi a 11ª Conferência de Mineração e Energia em Moçambique, evento que teve lugar entre os dias 7 e 8 deste mês, aqui na capital moçambicana. E estamos aqui com o José Mendes, que é presidente da Associação Geológico-Mineira de Moçambique, que está a nos ajudar a compreender aquilo que foi a temática desta conferência, aquilo que foi abordado
as perspectivas de crescimento do setor extrativo em Moçambique. José Mendes, falávamos aqui deste acordo que foi rubricado no âmbito da MEMEC, entre a Petromoc e o grupo Aiteu, visando a implantação de uma refinaria. José Mendes dizia que é um sonho, mas o acordo já é um instrumento para a operacionalização do projeto. Será que ainda estamos muito longe? É um ponto de partida, porque o memorando é essencialmente para fazer o estudo. Portanto, acho que vai ser este estudo que vai depois determinar a viabilidade do projeto. Ao colocar uma refinaria é preciso olhar para o mercado, é preciso olhar para o lugar de implantação das infraestruturas, é preciso olhar para a quantidade de energia que será necessário fornecer, para as vias de acesso, para as condições em que far-se-á chegar tanto o produto final aos diferentes destinos. Portanto, há uma série de aspectos para serem considerados. A forma mais fácil de atracagem, tanto daquilo que vai ser o feed desta refinaria, a quantidade de gás é que ela vai tomar tanto do gás doméstico. Se a gente for olhar para aquilo que é o plano diretor do gás, portanto, não existe nenhuma projeção para uma refinaria. Será que uma parte do blending será o nosso gás, ou o crudo vem crudo de algum ponto para alimentar esta refinaria? Portanto, acho que há muitos questionamentos. Portanto, o dinheiro que está em causa, portanto, é investimento direto da IT, ou portanto, digamos, entidades de crédito associadas a bancos a financiarem. Como é que a NH será aqui colocada, a NH ou a Petromoc? Quer dizer, há muitas perguntas, né? E praticamente resposta nenhuma, mas há um ponto de partida. Portanto, há aqui um memorando assinado para fazer um estudo de viabilidade da refinaria, e vamos ficar à espera. Portanto, vamos lá ver qual é o horizonte temporal para este estudo, o que é que ele nos vai oferecer. Portanto, e vai ser isso que depois pode corporizar o sonho, né? Portanto, já há uma visão de longo prazo, que é pôr uma refinaria aqui no país, e nós podemos analisar imediatamente quais são os impactos da existência dessa refinaria. Agora é preciso dar os passos necessários para materializar esse desiderato, que é uma grande ambição. Uma das medidas anunciadas no quadro da reforma, a reforma legal anunciada pelo Presidente da República no âmbito da MEMEC, foi a criação da Agência de Promoção Mineira. O que é que esperam que seja esta entidade? Bom, isso fez parte do discurso do Presidente na tomada de posse. Acho que foi algo com que a equipe que está a governar, portanto, já havia concebido. A impressão é de que vamos ter uma espécie de APEX ligado ao setor extrativo, para ajudar a atrair investimentos e a colocar os nossos recursos, portanto, de forma mais acentuada no mercado, e uma vez mais numa altura em que os minerais críticos já identificados pela China e pelos Estados Unidos, portanto, que incluem a grafito, o lítio, o titânio, o tântalo, as terras raras e muitos dos minerais que nós temos ainda não os protegemos, o diamante inclusive. Portanto, estou em crer que essa agência terá uma função de promover maior investimento, maior atração de investimento para o país, com o intuito de fazer, portanto, um boost na produção e passarmos para níveis de produtividade e de produção mineira também com padrões internacionais. É positivo, por um lado, porque vai ajudar a fazer o marketing daquilo que são os produtos extrativos que o país tem. Vamos ter uma entidade centrada só em procurar investimento e procurar fazer parcerias que possam permitir o país
notabilizar-se mais a nível do setor. É preciso que, pronto, associado a isso, continue a existir uma entidade que tem a responsabilidade de regular, portanto, o setor mineiro. É preciso que o Estado, portanto, encontre, portanto, um braço empresarial seu para estar sempre aliado, portanto, a estas entidades que vierem aqui fazer o investimento. Se nós formos olhar para a nossa política fiscal, portanto, e para o regime que existe no setor mineiro, portanto, Moçambique não tem partilha de produção, praticamente ganha dinheiro só com os royalties, que é o imposto de produção que está ali colocado. É preciso, portanto, que tal como acontece no setor do oil and gas, onde existe uma NH, que é, portanto, o braço empresarial do Estado e está sempre aliado a estes operadores, é importante que exista isto para o setor mineiro, de modo a que a captação de receitas seja mais acentuada, que a expertise também seja buscada e que o Estado esteja a participar, portanto, de forma acentuada no próprio projeto, com todos os ganhos que estão a isso associados. E depois, acima de tudo, é importante ter, portanto, uma unidade com capacidade de monitoramento e fiscalização, que já existe, que é a Alta Autoridade da Indústria Extrativa, e nós esperamos que, portanto, que seja um pacote completo que nos possa permitir, portanto, ter uma promoção, portanto, ter um controle, ter uma participação do Estado e depois ter um board que é capaz, portanto, de fazer o enforcement de tudo que são as regras, porque senão não tivermos o pacote completo, vamos estar aqui só a mudar o nome das instituições. E é exatamente aí onde está a residir a nossa fragilidade até agora, o enforcement das leis, nomeadamente a fiscalização. Sem sombra de dúvida. Portanto, isso é um instrumento crucial. E depois fiscalização não é só ir observar, portanto, é preciso fazer o acompanhamento, o monitoramento e estar munido, portanto, ter os instrumentos para poder fazer o acompanhamento. Vou-lhe dar um exemplo das areias pesadas. As areias pesadas são supostas todas elas ter uma planta de separação magnética. Há 11 plantas de areias pesadas no país, apenas 3, sendo que a Kenmare é uma das, não estou a fazer publicidade, mas portanto, é uma das plantas melhor posicionadas, mas vamos para Peban, para Chibouto, e a gente tem grandes quantidades a serem exportadas, mas como concentrado. Portanto, no final do dia, nós temos produtos que são valorados a 200, 300 dólares a tonelada, porque o operador apenas faz uma separação de 3 elementos, basicamente ilmenite, zircão e rútil, portanto, que são cerca de 80% do volume global da areia pesada, mas depois ficam ali, portanto, 15 a 20% ou um pouco menos de compostos que têm granadas, têm terras raras, têm ouro, portanto, têm turmalinas, rubis, que ninguém quantifica. Portanto, vocês têm estado a alertar o governo sobre estas fragilidades todas? Olha, esta é uma das formas, né? Esta é uma das formas de alertar, portanto, a quem tem a responsabilidade, portanto, de tomar as decisões e assegurar isso. A nossa participação nesses fóruns também visa fazer isso. E sempre que temos a oportunidade, trazemos isto aqui à colação. Portanto, são aspectos que são vitais, são determinantes e que, sem sombra de dúvidas, são de um impacto gigantesco naquilo que é a receita fiscal, porque se o Estado tivesse capacidade de monitorar isso, não estaria numa situação em que tem uma dívida de $1 trilhão e nem teria, portanto, situações como esta que aconteceu agora na Zambésia, com o Millennium Challenge a sair do país, e nós não temos conseguir buscar, portanto, cerca de $500 milhões para poder, portanto, dar continuidade a um projeto, alimentar as necessidades de uma província, colocar ali, portanto, uma ponte sobre o rio que vai mudar completamente o landscape, porque não somos capazes de buscar $500 milhões num país que, portanto, gera para os outros players bilhões de dólares em produtividade. Portanto, se nós pegarmos só em areias pesadas, uma das minas só rendeu, portanto, no ano passado mais de $300 milhões. Temos 11 plantas, agora é só multiplicarmos isso e estamos aqui, não conseguimos buscar $500 milhões para fazer investimento numa província. Portanto, estes são, digamos, os caminhos que o governo pode buscar e procurar para poder melhorar a balança de pagamentos, poder realizar os seus projetos governativos e poder fazer o desenvolvimento de tudo que nós almejamos. O setor privado moçambicano queixa-se muitas vezes de não estar a ter o devido espaço para participar na implementação, na execução destes megaprojetos extrativos.
O que é que está a acontecer? Bom, é um facto. E vou-lhe dar um exemplo. Vamos falar só do gás. Vamos falar do gás doméstico. É que é suposto industrializar o país. O setor privado apresentou uma série de projetos para uma fábrica de fertilizantes, para uma fábrica de combustível líquidos, para uma fábrica de amónia, para várias vertentes de produção de energia. E perguntamos onde é que está o gás. E estamos a produzir há algum tempo. Ele não chega ao setor privado. Ou seja, é difícil, sem ter toda a estrutura da cadeia de desenvolvimento colocada a montante, o setor privado conseguir ir buscar, portanto, o financiamento ou as parcerias que se impõem. Foi anunciado agora que há 10% de gás doméstico. Para onde é que vai esse gás? Onde é que vai ser tomado? Quem é que vai investir nas infraestruturas? Não será esta uma oportunidade para o setor privado? É uma oportunidade, mas é preciso que o governo diga que, olha, a partir de 2026 vai ser colocada uma plataforma de regasificação em Beluane ou em Nacal. Estamos a pedir projetos para a toma de cerca de 0,7 toneladas de LNG por ano. E o setor privado vai apresentar as propostas. Mas quando o governo diz que temos 10% de LNG e nós perguntamos quando é que chega às nossas mãos e não há resposta, em que lugar do país é que vai ser colocado? Qual é o plano do governo em termos de estratégia? Quais são as prioridades em termos de investimento desejável para a toma desses elementos? Estes elementos não existem. Agora, o setor privado tem a responsabilidade de captar, tanto os investimentos, e o Presidente anunciou no MEMEC a assinatura do memorando e trazia um parceiro privado. Portanto, são ligações desta natureza que irão fazer com que o setor privado possa evoluir. Quando o governo colocar aqui uma política clara de participação, de parcerias público-privadas e participação nacional no investimento dos minerais críticos, o setor privado também vai estar lá, vai se posicionar, porque vai ajudar no desenvolvimento do país e também o setor privado está aqui para fazer dinheiro, para fazer economia geral. E tudo que for oportunidade que possa permitir tanto esta geração de receita e incremento produtivo, certamente que vai acontecer. Estamos todos nós expectantes que o país possa se industrializar, e se nós formos olhar para o histórico deste país, portanto, tivemos fábricas de uma série de elementos, e hoje temos uma Austrália que vem buscar grafite aqui, mas a fábrica de processamento, portanto, das baterias está na Austrália ou nos Estados Unidos. Portanto, se nós evoluirmos para uma situação em que conseguimos transformar, portanto, os recursos extrativos que nós podemos ganhar 100 vezes mais do que aquilo que produzimos. A ilmenite que é vendida nas areias pesadas, em todas essas plantas, inclusive, portanto, esta que me referi, que gerou 300 milhões de dólares de receitas no ano passado, custa 300 dólares a tonelada. Portanto, o titânio, portanto, que vem da ilmenite e é produzida a posterior, depois da transformação, custa 3 mil dólares a tonelada. Portanto, estamos a dizer que se nós, com os próprios volumes declarados que aqui temos, se multiplicássemos 10 vezes portanto, o volume de receitas por causa da transformação, em vez de termos gerado, tanto nesta unidade mineira, 300 milhões de dólares de receita, teríamos 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares em IRPC, o que representa? Né? Portanto, 3 bilhões de dólares em termos de desenvolvimento social, em redor ali, portanto, tendo em conta a alocação, o que isso representa? Portanto, o imposto de produção que o governo vai buscar ali, que depois tem que alocar 2,65% para as comunidades locais e 10% para a província, o que significa? Portanto, tudo isto vai dar ao governo muito mais recursos para poder, portanto, materializar o seu projeto governativo. E nós não estamos em condições de impor a instalação, impor aos investidores estrangeiros a instalação destas unidades cá? Quer dizer, impor...
talvez não seja o termo correto. No Agora, âmbito pode-se da negociar, negociação. né? Pode-se criar, portanto, um ecossistema que induza isso. Né? Mas temos que nos organizar primeiro. Né? É preciso que a gente tenha a capacidade de definir o que é que estamos a produzir e depois que haja esta vontade política, esta intenção estratégica e que, no fundo, também a gente tenha noção de com o que é que nós estamos a lidar, porque às vezes não existe a dimensão real do que é que significa. Porque só assim é que se pode criar uma cadeia onde há participação do empresário nacional. Sem sombra de dúvidas. Né? Sem industrialização, vamos continuar a ser fonte de extração de matéria-prima. É só, portanto, fornecer caminhões para tirar o produto da mina para o porto. Né? Há algum equipamento para a produção lá e colocar, portanto, alguma mão de obra no local, mas, portanto, infraestruturas e desenvolvimento que venham. Vamos olhar para o Mosal, né? Portanto, foi colocado uma fábrica de alumínio, veja o que é que nós temos ali na Matola Ria. Nasceu um parque industrial. Pronto, portanto, acho que são essas modificações. Imagine, portanto, se nós tivéssemos... Agora aprovamos esses 2 projetos das plantas de LNG, portanto, nas unidades flutuantes. 7 bilhões de dólares cada uma delas, 14 bilhões de dólares. Imagine esses 14 bilhões de dólares colocados em terra e aquelas fábricas em terra. O que é que nós teríamos ali? Um aglomerado populacional, portanto, uma fábrica a produzir, todas as infraestruturas de apoio ali necessárias. É isso que gera o desenvolvimento. Sem dúvida. Mas pronto, nós fomos fazer a fábrica na Coreia do Sul, pusemos lá no meio do mar e não temos, portanto, o impacto real na economia. Portanto, estas são as nuances, portanto, que devem ser tidas em consideração quando são aprovados esse tipo de projeto, de modo a poder gerar o desenvolvimento. Enquanto nós continuamos só a exportar a matéria-prima, como estamos a fazer, e a abrir mão, portanto, dos investimentos desta envergadura em lugares que possam impactar de forma acentuada na economia doméstica, vai ser muito difícil mudarmos os resultados. Muito obrigado, José Mendes. Não temos mais tempo, mas há uma última questão aqui. Estas conferências, como a MEMEC, impulsionam, de alguma forma, o desenvolvimento do setor ou são mais uma reunião para discussão e perspectivar sonhos? Bom, creio que impulsionam sim, porque dão uma perspectiva, permitem aos investidores virem ouvir sobre o que é que o país pensa em termos de progressão no setor extrativo, uma vez que esta conferência tem lá desde o chefe de Estado, ao Ministro dos Recursos Minerais, aos diretores nacionais, portanto, os PCAs, todos ligados ao setor extrativo. Então é possível colocar para o mundo a visão governamental com relação ao setor extrativo e permite ao empresariado nacional, portanto, ter noção de que o governo perspectiva, de oportunidades de evolução, de investimentos que estejam no pipeline, da definição, portanto, de políticas que estejam a ser pensadas pelo Executivo para trazer um desenvolvimento para o setor e permite, portanto, aos investidores estrangeiros também virem estar expostos a este nível de informação e a conseguirem fazer contactos com o setor privado nacional. Portanto, é sempre uma valência e são momentos que podem ser usados para coisas como esta que aconteceu, né? Portanto, a indicação da ciência de um pipeline. Portanto, o pipeline é uma realidade, é qualquer coisa que a gente sabe que vai ajudar de forma substancial, porque vai retirar os caminhões da rua, portanto, vai colocar esta infraestrutura a ligar, tanto Moçambique com os países do Interlândico. Há uma série de atividades que irão ocorrer ao longo do percurso do pipeline que será edificado. É uma oportunidade substancial para o país conseguir captar um grande investimento e com ele trazer todos os serviços associados e, naturalmente, tanto todos os provedores de serviços associados à indústria, portanto, que terá um grande impulso e impacto neste setor, portanto, tiverão a oportunidade de ouvir e se preparar para poder vender os seus serviços. Então, valem sempre a pena, a
há muita informação que é partilhada. Isso do ponto de vista profissional também, portanto, ficamos a saber, portanto, como profissionais do setor, portanto, para onde é que a bússola está-se a virar, portanto, o que é que existe em termos de apetite por parte dos operadores, qual é que é a visão do governo, portanto, e onde é que estão as oportunidades de emprego. Muito obrigado, José Mendes. Não temos mais tempo, há muita coisa a abordar neste campo. Esperamos ter mais uma oportunidade para falarmos do setor extrativo em Moçambique, as perspectivas, os desafios e, por que não, os sucessos também até aqui alcançados. Nada mais nos resta a esta altura senão agradecer o calor da sua audiência, estimado telespectador, e continue a acompanhar a restante programação da MBC TV. Boa noite e até a próxima.